dia. Bom Que... dia. Obrigado por vocês responderem, né? Porque geralmente a gente está acostumado com o povo aqui. Bom dia a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Deus abençoe muito você. Esse será um dia de bênção na tua vida, de graça, de vitória. Um ótimo dia também a esses músicos queridos. Gosto muito de ouvir a Salete e a Patrícia cantando. As duas são maravilhosas, estão aqui animando. Também os nossos músicos maravilhosos. A Ju Moraes, que me deu um presente com a sua presença aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. E, gente, estou muito feliz de poder estar aqui pregando nessa quinta de adoração. Confesso que o cronograma da gente, né, meu como sacerdote, às vezes é meio apertado e nem sempre eu consigo estar assim nesses momentos esporádicos como a quinta-feira de adoração. Mas assim que recebi o convite do departamento de eventos, graças a Deus deu certo, me senti muito feliz, sobretudo por causa do tema. Hoje o padre vai falar sobre vocação. Você sabe o que é vocação? Você aqui, você em casa, o que você pensa acerca da vocação? Olha, veja bem, é importante ter em mente, filho amado, filha querida, que todos e cada um de nós temos a nossa vocação. Muitas vezes quando se fala de vocação, tem gente que pensa que vocação é só coisa de padre, de freira, de missionário. Todos e cada um de nós temos a nossa vocação. A palavra vocação vem do verbo latino vocare, que significa chamar. Chamar. Todos nós temos um chamado na vida. Você sabe qual é o seu chamado? Você já parou para pensar o que Deus tem para você? É, você mesmo. É claro que existe a vocação universal, né? A doutrina da igreja nos ensina. Nós somos, todos e cada um de nós, vocacionados à santidade. É a vocação universal de todo cristão. E dentro desse projeto de santidade, nós somos vocacionados ao amor, porque ninguém se torna santo se não ama, e se não ama muito, se não se esmera para amar como Deus ama, né? Mas também, não obstante esse projeto universal de santidade, existe o projeto de Deus para cada ser humano. Para cada ser humano. Filho amado, filha querida, quando Deus te criou, Ele já colocou na tua alma um chamado, uma vocação. Claro que existe dentro dos chamados, o chamado maior, assim, da sua vida. E dentro do chamado maior, pode colocar um pouquinho mais de teclado para mim, por gentileza, pouquinha coisa. Existe o chamado maior, que é, por exemplo, eu sou padre, é o meu chamado maior, né? Sou sacerdote, muito feliz como padre, graças a Deus. Mas dentro do meu chamado maior, que é o sacerdócio, existem vocações específicas, chamados específicos aos quais o Senhor me chama. Por exemplo, eu me sinto muito chamado dentro do sacerdócio a cuidar das pessoas humanas, né? Pessoa humana parece até redundância, né? Que pessoa é sempre humana, mas no sentido de cuidar da humanidade das pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ajudar, e eu me sinto tão feliz quando eu vejo assim que eu conversei com uma pessoa numa circunstância, e depois de um tempo ela vai reagindo às provocações que como padre eu dei, provocações para o bem, para o crescimento, para a cura, para o amadurecimento, e depois de um tempo eu percebo que ela está melhor. Dentro do sacerdócio, eu me sinto chamado a cuidar da humanidade das pessoas, ajudar as pessoas a lidarem com elas mesmas. É um chamado específico dentro do chamado. Mas todos temos o nosso chamado. Alguns são chamados ao casamento, alguns são chamados ao sacerdócio, outros à vida religiosa, outros à vida missionária, outros a um trabalho na paróquia. Alguns são chamados dentro da sua vocação específica, seja o casamento ou o sacerdócio, por Deus à pregação, a serem profetas. Outros são chamados à música, a evangelizar através da música. Todos temos o nosso chamado. Até você, talvez idoso, idosa, viúvo, viúva, talvez se sentindo inútil nessa fase da sua vida, acontece, né? Saiba que você tem um chamado. É você, que Deus te chama a se tornar um intercessor nesse momento da sua vida. A sua oração tem muito poder.
Deus te chama a se tornar alguém que reza, que intercede pelas necessidades do mundo, da sua família. Você doente, Deus te chama a ofertar as suas dores, os seus sofrimentos, pela salvação da humanidade, pela conversão das pessoas, pela salvação da sua família. Mesmo você já casado, pai, mãe, Deus tem um chamado para você dentro do seu chamado. Você que é mãe, você que é pai, você precisa lutar para corresponder ao chamado de Deus, sendo a melhor mãe que você puder, o melhor pai que você puder, o melhor esposo, fiel, ordeiro que você puder, a melhor avó que você puder. Você sabia que em todo chamado há uma graça? Sim, porque aquilo que a gente chama na teologia mística de graça de estado. Sobre todo chamado há uma graça de estado. Por exemplo, se você é padre, Deus te dá a graça de estado. São João Maria Vianney diz que se nós perecemos demais no exercício da nossa vocação, é porque nós não estamos usufruindo de todas as graças que Deus nos deu para realizá-la. Deus te dá uma graça quando você recebe a vocação. A graça de estado, você padre, você mãe, você pai. Deus te deu uma graça de estado, você avô, avó, você senhor bispo. Deus te deu uma graça de estado, você religiosa. E Deus também dá graça de estado para funções específicas. Você pároco, você responsável de um setor, empresário. Deus te deu uma graça específica para o seu exercício da sua missão. Todos nós temos uma vocação. E eu pergunto de maneira especial para você jovem, você já descobriu sua vocação? Você já descobriu sua vocação? É você mesmo. Talvez sua vocação seja ser padre, como eu sou padre. Talvez a sua vocação seja ser membro da Canção Nova, como eu sou membro da Canção Nova. Claro, é entre você e Deus. Vocação é algo muito pessoal, mas eu sinto que Deus está chamando você. Você, Deus está te chamando. Pergunte para Ele, Senhor, o que queres de mim? Senhor, qual é a minha vocação? Pergunte para Deus, qual é a minha vocação? Talvez, uma vez mais eu digo, você esteja sendo chamado para ser padre. E é tão bom ser padre, eu sou feliz como padre. Talvez você esteja sendo chamado para ser membro da Canção Nova. Tem aí a nossa equipe vocacional, você pode entrar em contato pelo e-mail. Talvez você esteja sendo chamado para ser membro de uma outra comunidade, ou talvez para constituir uma família aí, servindo na sua paróquia, na sua igreja. Você também é irmão de outra denominação cristã, cumprindo a sua missão. Todo dom, todo chamado, há uma graça sobre esse chamado. Deus derrama uma graça abundante, mas também existe uma tarefa sobre o chamado. Uma tarefa. Há uma graça? Sim, há uma graça. Mas há uma tarefa. Por exemplo, se você recebeu o chamado de pregar, né? Para profetizar, você recebeu a graça de estado para pregar, mas você precisa desenvolver o dom. A tarefa de desenvolver, de crescer, é sua. Talvez a pessoa tenha até habilidade para falar com as palavras, talvez ela até se expresse bem, né? Mas ela não tem conteúdo, ela não estudou, ela não leu a Bíblia, ela não conhece a Bíblia. Então é preciso conhecer a Bíblia. Por que não, talvez, estudar um pouco de retórica, né? Retórica é a arte de comunicar com ênfase, com clareza. Então, há uma graça no chamado, mas há também uma tarefa a desenvolver, como esses músicos maravilhosos. Você acha que a Juliana, por exemplo, já nasceu tocando perfeitamente assim? Não, ela com certeza, ela me contou uma vez, começou a estudar muito nova, assim o Júlio, os meninos todos, né, começaram a tocar novos, e eu tenho certeza que eles estudaram muito para chegar assim, né? É que nem um amigo meu falou um dia para mim, olha, eu rezo tanto para Deus me dar o dom de falar inglês. Eu falei, vai colocar um chip na sua cabeça, é outra estrutura gramatical, é outra construção, né? Deus vai te ajudar a aprender inglês, mas você tem que estudar. Você tem que entender a gramática, é outra gramática, é outro jeito de pensar, né? E assim em qualquer língua. Então, existe uma graça sobre o dom, mas existe também uma tarefa sobre o dom, sobre o chamado, né? Deus me chamou a ser padre, mas Ele sabe o quanto que eu luto a cada dia para corresponder
a dignidade, a altura da minha vocação. Porque ser padre é algo muito lindo, né? É algo santo. Você traz Jesus a cada dia na Eucaristia vivo para alimentar os fiéis. Você absolve os pecados. Mas aqui dentro tem um homem ainda. Um homem muitas vezes ferido pelo pecado, pela própria história, com suas tendências, que precisa estar sempre rezando, praticando a ascese, né? O jejum, a oração, para submeter a si mesmo o temperamento, as más tendências à graça de Deus. Então, tendo introduzido dessa forma, eu disse que tem a vocação universal, tem as vocações específicas, que são chamadas estados de vida, o sacerdócio, o casamento, o celibato, e existe o chamado dentro do chamado, né? As aptidões que Deus nos dá para ser padre, para ser pai, para ser mãe. Mas olha, Deus vai pedir conta da nossa vocação. Eu não gosto de um discurso condenatório, nem é esse o meu propósito. Mas eu preciso ser honesto com você. Deus vai pedir contas da minha, da sua, da nossa vocação. E pedir contas significa pedir os frutos. Eu sou um sacerdote, Deus me deu dons. E no final da minha vida, eu precisarei apresentar ao Senhor, como na parábola do talento, o que eu fiz com os talentos que Ele me confiou. Eu fiz render? A sua vocação, quais frutos ela produz? Eu sei, filho amado, filha querida, que às vezes a gente se cansa da mesmice do dia a dia, das chateações da vida. Esses dias eu conversava com uma jovem que é mãe, casada, minha amiga, de muitos anos. Ela e o marido são muito meus amigos. E ela dizia: Padre do céu, eu estou fazendo home office, né? Está trabalhando em casa. E ela falou: Padre, eu estou ficando doida, porque quando eu saía para o trabalho, eu pelo menos dava uma respirada, deixava os filhos com a minha mãe, às vezes na escolinha, e dava uma respirada, via outras pessoas. Chegava em casa à noite, dava um beijo no meu marido, um beijo nas crianças, curtia a presença deles. E ela me dizia: agora, padre, é 24 horas, o marido na minha cola, as crianças fazendo bagunça, o chefe pedindo relatório, pedindo coisa. E às vezes, pelo fato de você estar em casa, o chefe acaba pedindo até mais coisas, né? É quem está estudando online, né? Está vendo como que, às vezes, os professores pedem até mais coisas do que pediam na aula presencial, né? Não é fácil. Mas olha, nesse emaranhado de situações, sentimentos, circunstâncias que a gente está vivendo nesse tempo, a gente precisa, filho amado, filha querida, entender que nós temos um chamado. E que o nosso chamado é um dom, é algo muito precioso. A gente precisa cuidar desse chamado, porque Deus vai pedir conta do nosso chamado. E o nosso chamado precisa produzir fruto. Você que é mãe, mais uma vez eu digo, eu sei que tem as chateações, mas renove a sua disposição e peça a Deus a graça de ser a melhor mãe que você puder, sendo atenta, cuidando dos seus filhos, dando bronca quando necessário, mas também amando, sendo paciente. Não adianta só dar bronca. Pai e mãe não educa só na base da pancada e da bronca. Criança é criança, faz barulho, faz bagunça. Você que é pai, você precisa lutar para ser o melhor pai que você puder, presente, brincando com seus filhos, não só brigando, sabe, mas brigando, corrigindo, melhor dizendo, quando necessário também, né? Você idoso, idosa, tua missão não acabou, porque Deus ainda não te chamou. Se tivesse acabado, você já tinha ido. Se você está aqui, é porque Deus quer contar com você. Torne-se um intercessor aí na sua casa, você sozinho por causa dessa pandemia, você viúvo, viúva. Torne-se alguém que ora incessantemente. Lute para ser fiel ao seu matrimônio, à sua vocação, a cuidar da rosa, da flor que é a sua vocação. Você, padre, com todo o carinho, respeito, digo, lute para ser pastor. Padre precisa ser pastor. Padre não é chamado a ser popstar, a ser estrela. Padre é chamado a cuidar das pessoas. E olha, eu digo para você que é sacerdote, nada realiza mais a gente do que cuidar das pessoas. Você vai perceber, porque Deus te fez para isso. Você pode fazer muitas coisas, ter muitas realizações, e é bonito, a gente usa da arte, da literatura, da música, é bonito sim, mas a gente foi feito para ser pastor, para cuidar das pessoas. É isso que dá sabor à nossa vocação, dá sentido à nossa vida. Se a gente se afasta disso, a vida vai ficando pesada, sabe? Lute para ser o melhor padre que você puder. Com a graça de Deus você vai conseguir.
Lute para ser o melhor senhor bispo que o senhor puder, melhor pai, melhor mãe, melhor avô, melhor missionário. Não viva na mediocridade. A vocação é um projeto de Deus. A vocação é um sonho de Deus. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar o sonho que Deus já sonhou para você. Ai, padre, mas eu sou tão pequeno, tão limitado. Ah, meu filho. Deus é especialista em escolher gente pequena e limitada. Deus é especialista em escolher pessoas para quem ninguém dá nada, para os quais ninguém dá nada. Ninguém dá nada. Sabe? Ele é especialista, é só você olhar a Bíblia. E ele unge, ele prepara no silêncio, ele escolhe, ele unge, ele prepara no silêncio, depois ele envia e honra, começa a honrar essa pessoa em público, né? E às vezes a angústia do ungido e escolhido é que ele já sabe tudo o que ele é, mas ele ainda não foi honrado em público, ele ainda não foi confirmado em público. As pessoas ainda não sabem o tesouro que ele traz. É como Davi. De repente ele apareceu. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, de repente aquele pregador surgiu, de repente aquele cantor surgiu. Ah, mas esse do nada, esse de repente leva muito tempo. Que até Davi ser ungido pelo profeta Samuel, e até ele assumir o reinado, e todo mundo vê que ele era o escolhido, aconteceu muita coisa. Ele teve que comer muito sal, ele teve que perseverar na vontade de Deus, ele teve que enfrentar tribulações, provas que robusteceram o seu chamado, que o fortaleceram na concretização do seu chamado. Então, é preciso entender que Deus escolhe, Deus unge, Deus prepara no silêncio. Como Jesus, que foi por 30 anos preparado para a sua missão, na simplicidade da carpintaria de Nazaré, junto com seu pai José, e por 3 anos realizou a sua missão. Deus escolhe, unge, prepara no silêncio, depois começa a honrar em público e confirmar aquela pessoa, sabe? Mas é interessante, hoje eu vou falar um pouco do rei Davi. Eu gosto demais do rei Davi. Mas o interessante é perceber que o chamado de Deus, gente, ele é sempre peculiar. A definição de peculiar, próprio de. Ele é sempre específico. Por exemplo, Deus tem um jeito de me chamar e de falar comigo. Deus tem um jeito de chamar cada músico, de falar com eles. Deus tem um jeito de chamar você e de falar com você. O chamado é exclusivo, sabe? E tem coisas acerca do nosso chamado que é entre nós, que são, aliás, entre nós e Deus. Apenas nós e Deus vamos compreender. Apenas você e Deus vai compreender. Porque é um mistério. O chamado, o Padre Jonas escreveu um livro lindo chamado Vocação, um mistério de amor, né? A vocação é um sonho de Deus, mas é também um mistério de amor. Muitas vezes só você entende, nem quem te acompanha. Eu, numa comunidade, muitas vezes os meus superiores não foram capazes de acreditar no meu chamado e ver o meu chamado como eu via, porque tinha coisas que Deus só tinha revelado para mim e não para eles. Tinha coisas que Deus só tinha revelado para Davi e não para todos que estavam à sua volta, para a sua família, para o seu pai, para o rei, para o exército, para Golias. Só Davi sabia. Por isso que a gente precisa acreditar na nossa própria vocação. Olha, não desista da tua vocação até Deus não te mostrar claramente que você se enganou e que não é isso que Ele tem. Muito claramente. Porque se você fez um bom discernimento e entendeu o que Deus tinha, Ele não se engana. Romanos 11, 29. O chamado e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não se engana. Talvez você não fez um bom discernimento. Se Ele te provar muito claramente isso, você pode mudar de opção. Do contrário, você e eu, filho amado, filha querida, precisamos acreditar na nossa vocação. Ai, padre, mas eu estou em crise. Uma crise não muda o chamado de Deus. Não desista no momento de treva de uma escolha que você fez em um momento de luz. Deus não te deu a luz para escolher? Agora, no momento de treva, não desista da escolha de Deus. Não desista no momento de treva da escolha que você fez em um momento de luz.
Ai, padre, eu estou em crise, eu não vejo mais sentido na minha vocação. Calma. Não desista do seu casamento de uma hora para outra. Não desista do seu sacerdócio. Se você está em crise, mergulhe em Deus. Crise é tempo de retiro. É tempo de se esmerar para ouvir Deus. E hoje eu vou falar, como eu disse, sobre a história do rei Davi. Alguns fatos, né? Porque a história do rei Davi é muito ampla, muito rica, muito bonita. Eu vou usar o capítulo 17 da primeira carta, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu não vou citar para você um versículo preciso, porque eu vou usar o capítulo inteiro, eu vou citar várias coisas do capítulo 17 da primeira Samuel, né? Que fala sobre alguns fatos muito específicos da vida de Davi. Mas veja bem, hoje quando a gente fala do rei Davi, a gente fala do grande Davi. A gente fala do precioso Davi. Você sabia que o nome de Davi aparece mais de 1000 vezes na Bíblia? Mais de 1000 vezes. É o rei que unificou o reino do norte, o reino do sul. É o rei que fez proezas. É o rei sob a guia de quem o povo de Israel viveu os seus dias mais gloriosos. É o rei que compôs salmos. Mas olha, nós vemos Davi assim. Pós sua vida, no pós, a gente costuma chamar no estudo bíblico, né, do relato pós-pascal, né? Depois da Páscoa de Jesus, todas as coisas se iluminaram, os discípulos entenderam tudo. O relato pós-davídico, né? Depois de Davi, todo mundo entendeu. Ele era ungido. Ele era o rei escolhido. Mas até chegar a esse ponto, ele teve que acreditar na vocação dele, mesmo sem ninguém acreditar. Gente, Davi foi uma das pessoas mais desacreditadas, mas uma das vocações mais desacreditadas da Bíblia. No capítulo 16 da primeira Samuel, diz do versículo 1 até o versículo 13, do 16, no capítulo anterior, está escrito o seguinte: Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel. Você sabia que Samuel foi à casa do pai de Davi para ungir um dos seus filhos? E o pai de Davi tinha 8 filhos, eles moravam em Belém. A hora que Samuel chegou, o pai de Davi já chamou 3 dos irmãos, dos filhos mais velhos, bonitos, robustos, grandes, né? Aqueles homens arrões, grandões. O profeta Samuel bateu o olho, era um profeta, um homem de uma sintonia profunda com Deus, e disse assim: olha, não são esses daí não, pode chamar os outros. E o pai de Davi chamou 7 irmãos, e tal era o descrédito que o pai e os irmãos tinham por Davi, que o pai nem pediu para chamar Davi. Olha só, me perdoe a sinceridade, mas o pai dele acho que pensou assim: não vou perder tempo chamando esse menino não. É como se eles interpretassem Davi como um irresponsável. Sabe aquele menino, esse menino não deu certo na vida, esse menino não tem jeito com as coisas que faz, né? O pai de Davi nem pediu para chamar Davi. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, filho amado, filha querida. Olha o desprezo. Mas, quando Samuel viu 7 irmãos, Deus disse a Samuel, melhor dizendo, né? Olha, não é nenhum desses que eu escolhi. Então Samuel foi firme com o pai de Davi e disse: olha, você tem mais um filho? Tenho, mas ele, um menininho lá, menininho meio sem noção, né? Está lá no campo. Samuel foi firme: nós não vamos nos sentar à mesa e não vamos comer enquanto você não o chamar. Porque era uma honra ter um profeta em casa. Então, com certeza, o pai de Davi mandou matar uma ovelha, sabe? E preparou o seu melhor banquete. De repente chegou Davi. Diz que Davi era menorzinho. Davi tinha um rosto bonito, diz a Bíblia, né? Era ruivo, cabelinho penteadinho. Geralmente as pessoas têm preconceito. Se chega uma pessoa falando direitinho, cabelo penteado, bem vestido, fala: isso aí é uma almofadinha, né? Isso aí é um cara fraco, né? Não tem têmpera. Ele não tinha aparência de guerreiro, robustez de gladiador, né? Mas a hora que Samuel bateu os olhos em Davi, ele viu, porque estava inspirado pelo Espírito de Deus, óbvio, o que ninguém via. Ele viu ali
o grande Davi, naquele menininho mirradinho. Ele viu o escolhido de Javé. Ele viu o homem segundo o coração de Deus. E Samuel disse ao pai e aos 7 irmãos que testemunharam esse fato: esse será o rei de Israel, eu vou ungí-lo. Gente, e a Bíblia diz que mesmo Davi sendo ungido por Deus ali, através do profeta Samuel, os seus irmãos ainda não acreditavam nele. O seu pai ainda não acreditava nele. É como assim, ungiu, né? Mas vamos ver o que vai dar isso aí. O que vai dar esse menino? E a Bíblia também diz que a partir daquela unção, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apossou, se apoderou de Davi. Ninguém via, mas o Espírito Santo estava ali, se apossando, se apoderando de Davi. E o que acontece? O capítulo 17 prossegue contando a história que os irmãos mais velhos de Davi foram combater junto ao exército do rei Saul contra os filisteus. E eles estavam num vale, né? Acho que é o vale de Gad, se eu não me engano, justamente o vale de Gad. De um lado estava o exército dos filisteus, altamente armado, e o vale no meio. Do outro lado, o exército de Israel. De repente, apareceu do lado do exército dos filisteus um guerreiro gigante. Pelo que a Bíblia diz, a tradução da CNBB está até trazendo isso, pelo número de côvados, né? Côvado geralmente é essa distância entre o cotovelo e o punho, né? Geralmente era isso. Pelo número de côvados que a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 3 metros, né? Imagina, era grande, mas não era aquela coisa fantasmagórica que se pinta nos cartoons infantis, né? Às vezes, como se Davi tivesse 8 metros, não é? Golias tivesse 8 metros. Não, ele tinha 3 metros. Mas Davi tinha um porte de adolescente. Então, quando estavam os 2 exércitos enfileirados e o vale no meio, saiu aquele gigante, imagina. Do lado do exército dos filisteus, né? Veio aquele gigante. E aquele gigante diz ali, o capítulo 17, que era equipado, diz que ele tinha uma tornozeleira, imagina, tornozeleira assim, tinha um escudo violento, tinha uma espada, tinha um capacete, tinha um escudeiro que ia na frente dele só para levar o escudo. E a Bíblia diz que ele era um gladiador desde a sua infância. E ele saiu grungindo a espada no chão, como era costume na época, e gritando: olha, se tiver um homem aí, esse exército de frango, ele apontou para o exército de Israel, capaz de me enfrentar, que vem agora. Mas eu duvido que tenha um homem nesse monte de frango aí. E os israelitas tremiam de medo a ver um homem daquele tamanho, né? Naquela época não tinha revólver, depois que inventou o revólver não existe mais tamanho, né? Mas naquela época a habilidade daquele homem com uma espada, treinado desde criança, gente, para ser um grande gladiador. E todos se encolhiam. E o rei Saul, diz a Bíblia, já sofria de uma depressão. Imagina a pressão na cabeça desse rei. E os filisteus zombavam: olha, se um de vocês vier e ganhar do Golias, a gente se retira. Agora, se perder, a gente invade e mata todos vocês. Aqueles homens tremiam como frangos. Mas o capítulo 17 vai contando que Jessé, o pai de Davi, no versículo 17, disse o seguinte, olha só. Disse Jessé a seu filho Davi: toma para teus irmãos uma vasilha de grãos torrados e esses 10 pães, e leva-os correndo aos teus irmãos no acampamento, lá onde estava a guerra, né? Esses 10 queijos você vai entregar ao chefe do exército de 1000 pessoas ali. Informa-te se teus irmãos vão bem, traz um sinal de que cumpriste a tua missão. Eles estavam com Saul e todos os israelitas no vale do Terebinto, não é o vale de Gad, é o vale do Terebinto, a lutar contra os filisteus. Davi era um filho obediente, partiu e logo foi, saiu de madrugada, no outro dia chegou lá no vale do Terebinto, deixou os 10 queijos com o chefe ali de uma seção de 1000 soldados, encontrou os irmãos: olha, o pai mandou isso aqui para vocês estão bem? O pai pediu para eu vir perguntar. Só que a hora que Davi chegou, apareceu Golias do outro lado, aquele gigante zombando e grugindo a espada no chão. Aí Davi, tomado por aquele santo furor, né, aquele santo zelo, perguntou, aquele adolescentezinho no meio de guerreiros, ninguém dava nada por ele, que foi levar queijo e coalhada para os seus irmãos. Mas ele perguntou: quem é esse incircunciso? Ou seja, alguém que
vou usar a analogia, não era batizado, né? Não tinha circuncisão, que era o sinal da pertença a Deus, dos judeus, que está zombando o exército do Deus vivo. Aí os soldados começaram a contar, olha, aquele lá é um guerreiro desde a sua mocidade, é um gigante, ele é Golias. E o rei disse que quem vencer aquele homem, o rei vai isentar a casa do seu pai de pagar impostos, o rei vai lhe dar uma fortuna, e o rei ainda vai lhe dar uma filha do próprio rei para casar com esse guerreiro que vencer Golias. E Davi perguntou de novo para um outro foi te respondendo a mesma coisa. Mas olha só o versículo 28. O irmão de Davi ouviu Davi conversando com os soldados, e olha o que o irmão disse, Eliabe. Eliabe, seu irmão, versículo 28, seu irmão mais velho, ouvindo como Davi falava com os outros, irritou-se contra ele e disse: para que vieste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Foi para somente ver a batalha que viestes. Davi disse: que fiz eu? Eu só fiz uma pergunta. Olha só como o irmão dele o enxergava. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, Davi, você é um fracassado. Você não deu certo. Não é nem assim, quem você deixou os grandes rebanhos. Não, é com quem você deixou aquele punhado de ovelha? Com quem? Por que você veio aqui? Eu conheço a tua malícia e a tua maldade. O irmão mais velho disse: gente, você acha que um cara mau vai acordar de madrugada para levar comida para os irmãos na guerra? Você acha que um cara mau vai acordar de madrugada para levar queijo, obedecendo o pai? Ele não era mau. Mas olha como o irmão dele ouvia. Os irmãos ouviam, né? A família. Davi era desacreditado, gente. Ninguém acreditava nele. Olha que humilhação. Mas ele viu aquilo e se interessou, né? E disse o seguinte: eu vou enfrentar esse filisteu. Ninguém tinha se oferecido. Então, quando os soldados ouviram dizer que alguém se ofereceu, foram falar para o rei Saul. Então, o rei Saul falou: chama esse soldado aqui, eu quero ver. Mas a hora que Saul viu Davi, versículo 33, mas Saul ponderou, disse para Davi: você não é capaz de enfrentar esse filisteu. Chamou Davi de incapaz. Mais um que não acreditou em Davi. Olha que triste. Mais um que desprezou Davi. Você é ainda um menino, ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Mais um, o rei, a autoridade não acreditou em Davi. Desacreditou a sua vocação. Às vezes na minha, na sua, na nossa vida, você talvez religioso, consagrado, muitas vezes as autoridades não vão acreditar na tua vocação. Mas você precisa acreditar, se Deus te mostrou que a tua vocação é autêntica. Davi já respondeu: teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão, um urso, e tomava um carneiro do rebanho, eu os perseguia e os matava, tirando-lhes a presa da boca. Se eles me atacavam, eu os agarrava pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou o leão e urso, assim fará esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois ele se atreveu a insultar as fileiras do Deus vivo. Gente, Davi acreditou na sua unção, no seu chamado. Você, filho amado, filha querida, você também. Acredite na tua vocação. Acredite no teu chamado. Acredite no teu chamado. Não desista dele. As autoridades talvez não acreditam. O rei falou: ó, Davi, você é incapaz. E olha, e dói quando a gente é chamado de incapaz, não é? Às vezes você sabe que você tem condição de fazer algo, mas por algum momento aquela potência, né, em potência você sabe que você consegue, mas em ato, como dizia Aristóteles, você ainda não é capaz de colocar em prática, de externar. Você sabe em potência, mas não consegue em ato. A potência está dentro de você, eu tenho a possibilidade, mas eu não consigo ainda tornar prático isso. E as pessoas desacreditam a gente. Dói demais. Mas Davi sabia que Deus o havia ungido. E de repente, a última prova de Davi. Saul quis colocar a armadura nele, mas Davi não era acostumado a lidar com a armadura, andar com a armadura. O capítulo 17 aqui diz que Davi não conseguiu andar com aquela parafernália, escudo, armadura, e disse para Saul: olha, rei, eu não quero a sua armadura, obrigado, eu vou enfrentá-lo
com a minha expertise, com aquilo que Deus já me formou lá no rebanho do meu pai. Olha, ele foi formado, gente, no escondimento. Ele foi formado onde ninguém estava vendo, para matar um gigante. Ele foi formado enfrentando as lutas do dia a dia, a chateação, a mesmice do dia a dia. Às vezes a gente acha que para a gente ser um grande pregador, um grande ministro de música, a gente precisa estudar em Harvard, a gente precisa fazer mestrado lá em Cambridge. Mas não é assim. Deus forma os seus escolhidos na carpintaria do dia a dia, na cozinha, no trabalho, no metrô de cada dia, no ônibus, no cuidar dessa criança difícil. Deus está formando você, te preparando para a missão que Ele tem para você, no seu trabalho, na mesmice, na chateação. Então Davi falou, não, eu vou enfrentar esse guerreiro. E foi. Agora a última prova de Davi, o último descrédito. Gente, até o inimigo de Davi desacreditou de Davi. Até vou usar a metáfora para dizer do diabo, nem o diabo acreditava no poder de Davi. Olha só, versículo 42, 41 em diante. O filisteu, Golias, precedido pelo seu escudeiro, vinha se aproximando de Davi mais e mais, porque ele estava longe. Versículo 42. Quando ele pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque Davi era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Olha, isso aqui é verdade. Tem gente que acha que sofre preconceito só quem é feio. Mas gente que é considerada bonita também sofre. Davi é uma prova disso. Você já percebeu que às vezes se vê uma mulher bonita e fala assim, duvido que ela é inteligente. Já percebeu? Já ouvi conversas assim. Porque é muito bonito. Quem disse que não pode ser bonito e capaz, né? Ou feio e capaz? Mas Golias desprezou Davi. Ele tinha bela aparência, ele não tinha aquele corpão de gladiador, de guerreiro, ele não tinha aquela robustez, ele tinha uma cara limpa, não tinha cicatriz, né? Porque Golias com certeza tinha suas cicatrizes de guerra. E olha o que Golias disse para Davi: por acaso eu sou um cão? Parece até engraçado, né? Por acaso eu sou um cachorro para você vir a mim com um cajado? Porque Davi estava indo o quê? Com o borná, sabe aquele emborná, né? Embornal. A minha mãe, quando eu era criança, às vezes, meu pai em especial, pedia para eu ir ao mercado, né? Eu era gurizão, ele me dava aquele bornal e eu ia buscar. Às vezes ia buscar a Cátia para ele, né? A cachaça, ai Jesus. Ia buscar, né? Era criança, ia buscar pão, ia buscar doce de goiaba, ia buscar uma coisa ou outra. Davi estava com um embornazinho daquele, né? Com algumas pedrinhas, o seu estilingue e um cajado, porque ele era pastor, era o que ele sabia usar. Deus tinha formado Davi na oficina do dia a dia, na escola da vida. E Davi não precisava usar outras armas, o que ele precisava já estava dentro dele. Mas olha Golias dizendo: você vem a mim com um cajado? E ele amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses e acrescentou: vem que eu vou dar suas carnes aos abutres do céu, sua carne aos abutres do céu e às feras da terra. Pensa bem, você vê um inimigo poderoso, grande, irado, furioso, dizendo para você essas palavras de amor: eu vou dar sua carne aos abutres. Meu Deus, eu já tremia de medo. As feras da terra. Nem o inimigo acreditou na vocação de Davi. Sua família não acreditou. Seu pai não acreditou. Seus irmãos não acreditaram. O rei, sua autoridade máxima, desacreditou. O inimigo desacreditou. Mas olha o que Davi falou, gente. Versículo 45. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aqui está o segredo da força de Davi. Que tu insultastes o Deus das fileiras de Israel, dos exércitos de Israel. Versículo 46. Hoje mesmo, disse Davi, o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver, e o cadáver do teu exército, do exército dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Gente, Davi acreditava na sua vocação e acreditava no Deus que o chamou. Ele não acreditava somente nele mesmo, não era uma autoajuda, não era somente pense positivo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, repita comigo, eu sou o máximo. Não.
Não era alta ajuda, era ajuda do alto. Ele sabia que a força dele vinha de Deus. Ele sabia que o poder dele não estava nas suas próprias mãos, mas estava naquele que o havia chamado, que o ungiria para enfrentar qualquer combate. E Davi foi com essa coragem, com esse sentimento. Gente, agora eu imagino o rosto, a expressão dos filisteus, olhando aquele menino vindo, né? Aquele menininho falando, isso aí vai ser mais fácil do que a gente imaginou. Todos os filisteus já com a espada na mão, porque imaginaram, quando ele matar Davi, nós vamos ir invadir, atravessar o vale do Terebinto e matar o exército de Israel, saquear as cidades, pegar os espólios de guerra e dominar esse lugar, a começar aqui dessa região do Terebinto, depois de Belém, a Éfrata, e assim sucessivamente. Imagina a expressão de descrédito e daquela boa ansiedade do exército dos filisteus. Agora imagina a expressão do exército de Israel. Eu fico imaginando, se eu estivesse aqui pregando agora, claro que os meus irmãos da Canção Nova são maravilhosos, mas imagina se eu chegasse aqui para pregar e esses três estivessem me olhando assim, que esse cara vai falar? Não vai falar nada com nada. Nossa, logo esse padre, tinha tantos outros padres para vir. Imagina, e a gente capta no olhar essas coisas, né? Mais do que na palavra. Davi enfrentou isso. Claro que isso não acontece aqui, eu estou dando um exemplo. Nossos irmãos são maravilhosos. Mas Davi olhou para aquele exército. Eu acho que ele nem deve ter olhado. Se Deus quiser, ele nem deve ter olhado. Mas se ele olhasse, uma fileira de guerreiros olhando. Meu Deus, que carnificina. Com certeza os irmãos dele estavam xingando, dizendo, por causa desse irresponsável, esse molecão irresponsável, nós vamos tudo morrer. Nós estamos acabados. Mas olha que bonito o itinerário da vocação, né? Do chamado de Deus. Lembra dos passos que o padre deu? Deus chama, Deus unge, Deus prepara em silêncio e depois Deus começa a confirmar aquela vocação, começa a honrar em público, começa a confirmar aquele chamado. E honrar em público não quer dizer que todo mundo que é chamado vai ser famoso, viu? Não quer dizer que todo mundo que é chamado vai ter o nome em 1000 livros da Bíblia como Davi. Honrar quer dizer que Deus vai confirmando a tua vocação e vai te fazendo feliz se você corresponde. Quando a gente se sente muito infeliz na vocação, muitas vezes há um problema de correspondência da nossa parte. Porque a graça de Deus nunca deixa de ser derramada. Claro, mais uma vez eu digo, se houve um erro de discernimento, então refaça as contas bem feitas e ouça a Deus. Mas se você corresponde, a graça vem sobre você e te dá condições de ser feliz a cada dia. Independente das renúncias, do que você viva, dos sonhos não concretizados. Mas a vocação, filho amado, filha querida, ela é um dom de Deus. Ele colocou na tua alma esse chamado ao te criar. E é um sonho de Deus. E a vocação, veja bem, é uma caixinha de surpresa também. Porque, como eu disse, Davi não sabia aonde ele ia chegar, aonde Deus o iria levar. Ele não imaginava que ele ia ser o rei mais honrado da história. Ele não imaginava que da descendência dele viria o Messias. Jesus é da descendência de Davi. Ele não imaginava que o seu filho Salomão, seu sucessor, seria o rei mais sábio de toda a história. Mas ele foi correspondendo, dia a dia, passo a passo. Como dizia C.S. Lewis, Senhor, não me mostra o caminho todo, me mostra só o próximo passo que eu preciso dar e isso me basta. Às vezes, na sua vocação, desculpa, tomar um pouco de água. Às vezes na tua vocação, Deus não vai te mostrar o caminho todo. E como é que eu vou estar com 60 anos? Vai estar mais velho, eu te garanto. Como é que eu vou estar com 70? Deus não está te mostrando o caminho todo, Ele está te mostrando o passo de hoje. Mas se você é fiel, filho amado, filha querida, se você é fiel, Deus não vai se deixar vencer em generosidade. Ele vai te dar condições de ser feliz, sim. Com lutas, mas vai te dar. E vai te dar a vida eterna. O que é o mais precioso. E a tua vocação, você que é consagrado, é missionário, é sacerdote, ou que vive com firmeza a sua vocação,
Saiba que a tua vocação é um instrumento de salvação para a tua família, para os teus antepassados. A sua árvore genealógica é redimida através do sim que você dá na sua vocação. E você está sendo uma bênção para a sua descendência. Eu não sei se os meus irmãos de comunidade têm noção disso. Eu acho que só no céu a gente vai saber o quanto a nossa família foi salva através do nosso sim. Eu acho que só no céu, sabe? Quantas maldições foram quebradas na nossa linhagem, né? E que atingiriam a nossa posteridade através do nosso sim. Quando você dá sim a Deus, você se torna uma bênção. Onde você está, você se torna uma bênção para a sua família. Eu tenho consciência, com modéstia eu digo, que eu sou uma bênção para a minha família. Tenho consciência. Tenho consciência que esses meus irmãos aqui são uma bênção para a família deles. A Salete, a Patrícia, a Juliana, a Letícia, todos os consagrados, os dedicados a Deus na vida, dedicada a Deus na Canção Nova, você religiosa, você padre, mas você mãe sendo fiel, esposa sendo fiel, pai sendo fiel, você que está sendo um bom médico, você está sendo uma bênção, você está trazendo salvação para a tua família, você que está sendo uma boa diarista, uma boa dona de casa, limpando direitinho, sem pegar lá na casa onde você trabalha o que não te pertence, você que está sendo um bom político, olha, político é chamado a ser santo. A política é um instrumento, diz a DSI, a doutrina social da igreja, é um instrumento do bem comum, para o bem comum. Você que é político, conheça os documentos da doutrina social da igreja, a começar da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que foi escrita no final do século XIX, mas também as Centésimos Anos, do Papa João Paulo II, e toda a doutrina social da igreja. Você que é político, você é chamado a ser honesto, a ser um político santo, que obedece a Deus, que é fiel a Deus, que é justo. A política é um instrumento para o bem comum. Você sendo fiel à sua vocação na política, você vai ser uma bênção. Gente, a vocação, sobretudo uma vocação religiosa, ela abre as sendas, as estradas da nossa família para a salvação de Jesus. Muitos familiares seus que estão até distantes de Deus, nossos irmãos de comunidade, vão ser salvos através do nosso sim. Então, quando você estiver sofrendo, porque na tua vocação as coisas estiverem pesadas, você mãe, você pai, você avô, você padre, você bispo, você religiosa, você missionário da Canção Nova, de outras comunidades, você marido, quando as coisas estiverem difíceis, lembra disso, tua vocação tem sentido, a tua vocação está salvando a sua família e a você mesmo, a tua vocação está sendo uma bênção para você e para os seus. Então acredite no que Deus já te revelou e saiba, como eu disse, filhas, desculpa, tinha um relógio que ficava aqui, não sei se ele está aí, se tiver vocês colocam, não está, né? Porque o padre está sem relógio, então você vai me avisando. Domingo eu preguei aqui, tinha um relógio ali, né? Ajuda a gente a se situar, mas sem perder o trem do nosso pensamento aqui, voltando. A vocação da gente é uma caixinha de surpresa. Você não imagina aonde Deus vai te levar. Você não imagina se você for fiel. Claro que Davi enfrentou Golias, venceu com a unção do Senhor, ele usou ali o seu estilingue. E a Bíblia diz que quando Golias vinha com o grugim da sua espada, gritando, né, tinha os gritos aterradores de guerra, Davi só pegou a pedra no seu estilingue e mandou uma na testa do gigante. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias, ele caiu, talvez não tivesse morrido ali, mas Davi, gente, ele não tinha nem espada. Ele foi correndo, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça do Golias. A hora que o exército dos filisteus viu que o seu guerreiro mais temido, mais forte, tinha sido assassinado por um adolescente, fugiram. E o povo de Israel festejou essa vitória fantástica. A partir daí, Deus começou a confirmar a vocação de Davi. Só que depois Saul teve ciúme de Davi, perseguiu Davi. Você sabe a história, se não souber, leia. Primeiro livro do profeta Samuel, depois do capítulo 17. Deixo aí a dica para você, né? Davi ainda passou por muita luta. Davi ainda passou por muita provação. Davi ainda passou por muito descrédito. Porque vocação não é assim. Você foi chamado, seus problemas acabaram. Deus sabe as lutas que eu vivi para chegar aqui, que eu vivo, que os meus irmãos vivem, né? Deus sabe. Mas Deus foi confirmando, e as provas que Davi viveu não foram para desanimar Davi, para desencorajar Davi, ao contrário.
As provas foram para preparar Davi para aquilo que Deus tinha para ele. Saiba que o seu sofrimento de hoje não é um castigo de Deus. A prova de hoje, ela forja o teu caráter, ela prepara a tua alma para tudo aquilo que Deus tem para te confiar. Davi não imaginava, mas o sim de cada dia vai abrindo novas portas e novas portas e novas portas. Olha, por mais que você não esteja vendo ainda os resultados, filho amado, filha querida, seja fiel no cotidiano, você cantor, você músico. Não adianta você querer ter 3 milhões de seguidores na sua rede social se você não está dando testemunho para a sua esposa dentro da sua casa, se você não está sendo honesto, puro, lutando para ser casto dentro do seu estado de vida. Deus não vai honrar quem não honra o próprio chamado. Honre o seu chamado, seja santo, lute pela santidade, que Deus vai honrar você sim. Gente, olhando para a minha própria história, eu vejo muito disso aqui, de Davi. Eu tenho uma história, já contei meu testemunho várias vezes pela Canção Nova, né? E depois que eu superei os vícios, tudo aquilo que eu tinha vivido na minha adolescência, eu fui dando passos para descobrir minha vocação. Mas no começo, muitas pessoas também falaram, esse menino aí que foi drogado, esse menino aí, meu pai é caminhoneiro, eu tive caminhão uma época também, né? Não tenho cara não, mas já fui caminhoneiro, tá? Tenho carteira para dirigir caminhão, carga perigosa, todas essas coisas. E eu lá, no dia a dia, trabalhei numa fábrica também de elevadores, uma multinacional, lá, um serviço pesado. E as pessoas me viam lá, carregando caminhões, mexendo com aqueles ferros que são as guias do elevador, cheio de óleo, né? Mas ali Deus foi me forjando e foi me revelando o que Ele tinha para mim. E eu acreditei na minha vocação. Às vezes as pessoas não acreditaram também. Às vezes as pessoas dentro da minha instituição, não por mal, é um processo humano, né? Fora, antes de eu entrar na Canção Nova. Mas Deus tinha me revelado e eu sabia o que Ele tinha me falado. Eu precisei acreditar na minha vocação. Se você não acreditar na tua vocação, no sonho de Deus para você, quem vai acreditar? Acredite, porque Deus não desistiu de você. Padre, mas eu estou no pecado. Sai, confessa e recomeça. Reza, seja radical, Deus vai te ajudar. Você vai conseguir com a graça dEle. Quero pedir aos cinegrafistas que façam uma imagem bem bonita desse nosso crucifixo. Focalizem aí o nosso crucifixo, o nosso crucificado. E eu vou te dar aqui 1 minuto, filho amado, filha querida. Eu gosto muito de fazer isso. Antes até de rezar, de cantar. Olhando para Jesus, para o crucificado, eu quero que você reflita. Por 1 minuto você só vai ouvir os acordes do violão, do teclado, aliás. O padre não vai dizer nada. E você vai pensar, como está a minha vocação? Eu tenho correspondido à minha vocação? O que eu preciso fazer para acreditar na minha vocação? O que eu preciso fazer para retomar? E vocação, como eu disse, não é só de religioso. Você médico, você diarista, você padeiro, você açougueiro, você pregador, você músico. É você e o Senhor agora. A vocação é um sonho de Deus. Não desista de sonhar o sonho que Deus tem para você, filho amado, filha querida. Ele acredita em você. Você precisa acreditar também. Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará.
Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo que é teu. Se a espera dói e só a desilusão, se não acredita mais, ouça a voz de Deus. Nunca vi um justo só. Abrace a esperança. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Você nos acompanhando agora, põe a mão no teu coração se você puder, claro. Deus tem um sonho para você, filho amado, filha querida, e o sonho dele vai acontecer. O sonho dele vai acontecer. Escuta mais uma vez essa canção e deixa Deus falar com você. Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou. Ele sabe, e sabe de tudo que é teu. A espera às vezes dói. Se a espera dói e só a desilusão, se não acreditas mais, ouça a voz de Deus. Nunca vi um justo só. Abrace a esperança. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, ressuscita os teus sonhos no nosso coração. Senhor, quantas pessoas cansadas, Senhor, quantas pessoas desanimadas, Senhor, quantas pessoas perdidas no cumprimento da própria vocação, que perderam a noção do teu chamado. Quantas pessoas cansadas, desanimadas, enganadas pelas próprias emoções, enganadas pelos pensamentos negativos, pela depressão, pela ansiedade, pelas crises. Quantas pessoas enganadas pelo próprio pecado, quantas pessoas desistindo da própria vocação, que é o teu sonho para nós.
Quantas pessoas deixando de sonhar, Senhor, os teus sonhos, os teus planos. Quantas pessoas desistindo de ser feliz, de lutar, de acreditar. Senhor, cura os corações nessa manhã. Senhor, liberta as mentes. Senhor, ressuscita os sonhos. Derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós agora a graça do Teu Espírito. Tudo que é nosso está no Teu coração, Senhor. Nós não queremos desistir de sonhar os Teus sonhos para nós. Nós não queremos desistir das nossas vocações pessoais. Derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, Jesus, e nos liberta da surdez espiritual, que não nos deixa ouvir a Tua voz. Nos liberta da cegueira espiritual. Vem, Espírito Santo, nos liberta da insegurança, do medo de seguir a Tua voz, de corresponder à nossa vocação. Quantas pessoas pensam muitas vezes que viver a própria vocação é uma perda de tempo. Quantas pessoas pensam muitas vezes que corresponder ao chamado de Deus é um desperdício da vida, mas isso é mentira, Senhor. Vem e nos liberta. Vem e nos batiza agora com o Teu Espírito Santo, Senhor. Quantas pessoas vivendo essa espera que dói, Senhor, que onde só há desilusão. Quantas pessoas não acreditando mais. Vem, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Vem, nos batiza agora. Ressuscita em nós a esperança. Ressuscita em nós a força, a coragem de sonhar. Que nós não desistamos de sonhar, Senhor. Que nós não desistamos de corresponder à nossa vocação. A Tua vocação é um sonho. A nossa vocação, aliás, é um sonho Teu para nós, Senhor. Liberta-nos do torpor, da tibieza, do desânimo, da tristeza, das historinhas que nós contamos para nós mesmos para não viver a nossa vocação. Liberta os consagrados, os pais, as mães, os casados, os bispos, as religiosas. Que a depressão não anula a nossa vocação, a doença não anula a nossa vocação, que nós lutemos para corresponder ao Teu sonho, Senhor. Para encerrar, se a espera dói, se a espera dói, e só a desilusão, se não acreditas mais, ouça a voz de Deus. Nunca vi um justo só. Abrace a esperança. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você tua vocação, sonhos de Deus para você, ressuscitando esses sonhos e te colocando na estrada certa da correspondência do chamado do Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E a partir de agora a gente já entra nesse segundo momento fantástico, que é a adoração. É diante do Santíssimo, filho amado, filha querida, não saia daí. É agora a adoração que você vai dar a sua resposta. Diante de Jesus vivo na Eucaristia. Ele está te chamando hoje. Apresenta para Ele suas dores, pede ajuda. E Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fale com o Senhor, se prepare, viva com intensidade esse momento.